Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nessa sexta-feira. Sextou, né? Já estamos aí às portas de novo do fim de semana. Domingo tem Bragantino e Fluminense, ainda um jogo importantíssimo. Todo jogo daqui para frente para o Fluminense é importantíssimo. Todos têm sabor de decisão, né? Pelo menos até o momento em que o Fluminense se colocar fora do Z4 com alguma tranquilidade. Hoje ainda está lá dentro, né? Melhorou a situação, sim. Era absolutamente desesperadora 2 rodadas atrás. E não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Melhorou. Mas mesmo com essas 2 vitórias consecutivas, se você olhar a tabela de classificação, o Fluminense ainda está numa situação dramática, ainda está numa situação muito ruim dentro do Z4, né? Não tão perto assim de sair, por enquanto, mas melhorou bastante. Aí você fica pensando, imagina se não tivesse vencido esses 2 jogos. Imagina só em que situação, tamanho do buraco que ia estar. Mas deu muita confiança, é de fato uma reação, o início de uma reação, e enche, né, o torcedor, a todos nós, de confiança, realmente, de olhar agora os próximos jogos sem o medo que a gente tinha sempre. Era um pavor, qualquer adversário parecia gigantesco, monstruoso contra o Fluminense. Agora dá para ir jogar contra o Bragantino, que vai estar bem desfalcado, com uma outra confiança. Vou falar do time para vocês, vou falar o que está mais ou menos na cabeça do Mano Menezes nesse momento, qual é a tendência, ele vai mexer no time? Serna tem chance de ser titular? Cauã Elias? Nonato? Vou falar do que é a tendência para o jogo de domingo e também sobre a entrevista coletiva de Nonato, de Kevin Serna, além de trazer para vocês o que deve acontecer em relação à zaga. Thiago Santos está suspenso, não vai jogar no domingo, né? Foi tão bem na partida contra o Palmeiras, mas está suspenso, levou o terceiro amarelo. Quem vai ser o companheiro do monstro, de Thiago Silva, na zaga do Fluminense no domingo? Tudo isso a partir de agora. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você que está comigo aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado a todo mundo. Quem puder se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, estamos aí passando de 46 mil inscritos, já pertinho dos 50 mil, né? Metade de 100 mil da caminhada na placa do YouTube de 100 mil. Muito obrigado a todos vocês em apenas 5 meses de canal. Então, se inscreve se você ainda não é inscrito, é de graça, assim como o like. As duas coisas são 0,800, você me ajuda demais aqui no trabalho. Larga o like aí, galera. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar então de Fluminense, porque hoje, mais cedo, né, já teve uma entrevista coletiva lá no CT do Fluminense com Nonato e Kevin Serna, 2 dos reforços que já chegaram para o clube, além deles, Thiago Silva também, né, que já estreou, 2 jogos, 2 vitórias sem levar gol. Que estreias do Thiago Silva, hein, gente, nesses 2 jogos. Além de Ignacio, que pode até jogar no domingo, vou falar disso daqui a pouquinho. Mas Nonato e Kevin Serna deram uma entrevista da qual eu gostei bastante. Vou botar um trechinho para vocês aqui, bem simbólico, né? Só para usar um trecho. Essa pergunta aqui da Aline Nastari. Dá uma olhadinha nessa pergunta, onde os 2 participam. Depois do seu jogo de estreia, eu acho que eu já tinha pensado desde o início, falando, nossa, parece que em tão pouco tempo ele se sentiu muito identificado. Tá falando do porque Serna. Me impressionou não só a performance, mas o extracampo, a forma como você abraçava todos os jogadores, como se você já conhecesse há muito tempo, a forma como você vibrava com o torcedor. E agora, na entrevista coletiva, acho que você falou umas 6 vezes, eu tô muito feliz. Eu queria que você contasse pra gente se esse eu tô muito feliz é mais de antes, por tudo que você já falou, de representar uma realização, ou de fato tem a ver com esse recebimento. O que aconteceu para tão rápido, em tão pouco tempo, você parecer que já está em casa? Bueno, boa tarde. Sí, como dije de mi llegada aquí, la verdad me hizo muy feliz. El solo saber que Fluminense estaba interesado en mí, ya estaba feliz porque era un sueño llegar a un club tan grande como lo es Fluminense, campeón de Sudamérica. Era algo muy feliz. Y después de que llegué aquí, el recibimiento de mis compañeros, la verdad me hicieron sentir como en casa, me han hecho sentir bien, siempre han estado dispuestos a ayudarme, la directiva, todos los que trabajan, siempre están ahí atentos para que no me falte nada o que necesito, y entonces eso como jugador o como persona te hace sentir con mucha confianza, ¿no? Y bueno, ya dentro del campo, mis compañeros, yo creo que
el resultado del buen partido es por la confianza que tienen ellos en mí y yo en ellos, porque desde que llegué siempre me buscan para jugar. Entonces es algo como jugador, eso te llena mucho de confianza. Entonces espero seguir devolviéndoles esa confianza con seguir jugando así de la mejor manera y que sigamos logrando el objetivo que Fluminense siga saliendo de este mal momento, pero sé que es pasajero y sé que todos juntos lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, como te repito, estoy muy feliz de estar aquí y por mis compañeros, en verdad que me siento muy agradecido con ellos porque me recibieron muy bien y también con la gente, ¿no? Que se han hecho sentir en las redes, me escriben por ahí de que bienvenido, que eso como persona te motiva a seguir trabajando porque estás en el lugar adecuado, ¿no? Así que muchas gracias. Sempre sorridente. Sempre sorridente. Todo clube precisa de gente assim, sorridente, com bom humor. Esse cara desde que ele chegou, não só os outros tratam ele bem, ele trata muito bem os outros também. Boa tarde. Bacana, né, gente? Bacana. Eu acho que esse trecho da entrevista coletiva, né, eu acho que deu para perceber, quem não assistiu, ou mesmo quem assistiu e reviu agora, o Serna traz muita leveza, né? Eu acho que traz com ele, além da leveza como jogador, né, da velocidade, do que ele mostrou de verticalidade, de ser um jogador agudo, com muita personalidade, que vai reto em direção ao gol, impressionante, né? O ímpeto que ele tem, a coragem, né? Exatamente esse verticalismo em direção ao gol. Além disso, ele traz muita leveza. É um cara que você vê, não precisa assistir a mais do que 2 minutos essa entrevista coletiva para perceber o quanto ele é um cara realmente, como disse o Nonato, sorridente, né? O quanto ele deve ter agregado alegria, trazido um pouco de alegria para esse grupo que estava tão tenso, e como ele deve ter se adaptado rapidamente. Tá facílimo, só de olhar tá facílimo de gostar do Serna, não só como jogador, mas como cara, como pessoa, como um integrante novo desse elenco. Me parece, por enquanto, que o Fluminense está acertando muito na janela. Mesmo o Nonato, né, que deu uma entrevista muito boa, né, sereno, novamente, sereno, sem falar demais, sem clichês, né, falando sobre os motivos que o deixaram sair do Fluminense da outra vez, até assumindo uma certa responsabilidade, dizendo que também foi uma escolha dele, né, e é normal o cara querer ir para a Europa. Mas, enfim, gostei muito da entrevista de ambos, né, e o Fluminense está acertando na janela. A gente tem que dizer, tem que ser justo. O próprio Nonato, do qual eu desconfiei, muita gente desconfiava, porque ele esse ano não estava nem jogando no Santos, deu um cartão de visita muito importante, muito interessante nessa partida contra o Palmeiras. Eu acho que será útil e mais do que isso. Nesse momento, arrisco dizer que ele provavelmente tem grande chance de tomar até a vaga de titular do Martinelli, por exemplo, se o Martinelli continuar como titular, né? Vou falar daqui a pouco da escalação, mas acho que ambos agregaram já bastante, mesmo jogando apenas parte do segundo tempo. Não precisa nem falar sobre o Thiago Silva, e a gente vai saber em breve se o Ignacio também vai ser esse cara, mais um acerto na janela, né? Facundo Bernal continua na mesma situação, tudo fechado, né? Tudo acertado, faltando apenas a forma de pagamento. Então não está 100% fechado, mas ele será jogador do Fluminense. Isso aí é questão de dias, de poucos dias, para que essa situação seja de fato oficializada. E parece não haver uma urgência imensa, porque o Facundo Bernal joga na posição do André. O André continua no Fluminense, ainda não foi vendido ao interesse do Fulham, mas as coisas não estão concluídas nesse momento, não há progresso, então o Bernal vem para ocupar aquela vaga do André. Enquanto o André estiver aí, o Fluminense não tem uma urgência absurda de trazer o Bernal, e eu concordo, né? Eu acho que fazer com calma essa conclusão do negócio é a melhor situação. Então, a janela, por enquanto, bem sucedida do Fluminense. Mas vamos falar do time, gente, que joga contra o Bragantino no domingo. Thiago Santos, que foi um monstro ao lado do monstro, né? O Fluminense teve 2 monstros em campo no jogo contra o Palmeiras, Thiago Silva e Thiago Santos. Thiago Santos levou o 3º amarelo, está fora do jogo. E quem vai fazer dupla, então, com o monstro original, com o Thiago Silva? Essa é a pergunta, essa é a matéria que está aqui, ó, vou mostrar para vocês, no Netflu. Está aqui na tela. Quem fará dupla com o Thiago Silva no domingo, técnico do Flu, comenta, porque o Mano Menezes, né, ele deu uma entrevista coletiva depois do jogo e ele falou sobre esse assunto. Aí tem aqui uma aspa dele aqui. Então, diz o Mano, é basicamente tentar equilibrar essas características. Já acho que o Inácio, que chegou também, é um zagueiro rápido.
Antônio Carlos um pouquinho menos rápido, mas é um jogador de posicionamento, de força. Tem momentos que vamos enfrentar jogadores de força na frente e ele vai ser escolhido exatamente pela sua característica, o Antônio Carlos. É bom dar uma segurança para a equipe e você tomar poucos gols. Abre a possibilidade de, com poucos gols feitos, que sempre é muito difícil fazê-los, a gente vencer partidas como fizemos nos 2 últimos jogos, despistou Mano. Pois é, a Fluminense vem de 2 vitórias seguidas, fazendo gol nos 2 jogos e, mais importante, não levando gols, né, em nenhuma dessas 2, coisa que não tinha acontecido em nenhum dos 16 jogos anteriores. Então, em 16 jogos iniciais do Brasileiro, o Fluminense levou gol em todos e nessas 2 partidas recentes, nas 2 vitórias por 1-0, né, não levou gol. Importantíssimo, exatamente nos 2 jogos de estreia de Thiago Silva. E claro que os 2 1-0 aí foram bem diferentes. Contra o Cuiabá, uma atuação ruim, mas com uma vitória fundamental, e contra o Palmeiras, uma atuação muito boa, com o mesmo placar de 1-0. Só para a gente pontuar como é que dá para ser diferente 1-0 de outro 1-0. Ainda mais levando em conta o adversário, que era o grande Palmeiras, né? Candidato a título e etc. Mas, gente, eu tenho apurações sobre o time, inclusive sobre quem deve ser o companheiro de zaga de Thiago Silva no domingo, lá em Bragança Paulista. Primeira informação, né? Porque o Fluminense tem à disposição quem poderiam ser os substitutos: Manuel, Felipe Melo, Antônio Carlos ou Ignacio. Além do Felipe Andrade, né? Vamos esquecer o Felipe Andrade agora, que eu acho que não tem nenhuma chance, né? Não está sendo considerado como uma hipótese real. Então, Antônio Carlos, Felipe Melo, Ignacio ou Manuel. Primeira informação para vocês: Felipe Melo está fora. Felipe Melo, mais uma vez, não vai para o jogo, ainda está em recuperação, ainda está voltando, né, de um período de lesão, de recuperação física. Não vai para o jogo. Felipe Melo é carta fora do baralho, não será companheiro de Thiago Silva. Isso é informação. Segunda informação que eu tenho para vocês: Manuel, embora já esteja também na transição, é um jogador que não foi nem relacionado para a partida contra o Palmeiras. É outra carta fora do baralho. Manuel não será o titular ao lado de Thiago Silva na partida de domingo. Tem 2 opções reais, né? Quais são as 2 opções de Mano Menezes? Antônio Carlos e Ignacio. Um dos 2 será companheiro do Thiago Silva no domingo. Meu palpite, aí sim é um palpite e não informação, eu acho que Ignacio está na frente nessa possibilidade. Eu acho que deve ser ele o titular contra o Bragantino ao lado do Thiago Silva. Mas sim, Antônio Carlos tem chance também, né? Apuração minha, os 2 estão nesse páreo. Um dos 2 vai formar a zaga com o Thiago Silva. Outras informações. Tentei apurar sobre a possibilidade de Mano Menezes utilizar no jogo de domingo algum jogador novo, né, dele mudar a escalação. Por exemplo, Nonato entrou no segundo tempo, Kevin Serna entrou no segundo tempo e Cauã Elias também, os 3 no jogo contra o Palmeiras. E o time mudou de patamar, o time melhorou, e também com a entrada do Marcelo. Desses 3 que eu citei, Nonato, Kevin Serna e Cauã Elias, algum pode finalmente se tornar titular, principalmente o Cauã Elias, que já está há alguns jogos, né, melhorando bastante o nível do time, quando ele entra no lugar do Germancano. E o que eu consegui apurar é que provavelmente não. Provavelmente Mano Menezes deva manter o mesmo time, deva voltar com a escalação que iniciou contra o Cuiabá, com a escalação que começou contra o Palmeiras, claro, exceção feita ao Thiago Santos, que está fora do jogo por suspensão. Ele tem a ideia, né, a ideia mais ou menos na cabeça dele, de continuar tendo esses jogadores que entram como trunfos para o segundo tempo. Ele não quer perder essa possibilidade de ter essas mudanças, né, que mudam tanto o patamar do Fluminense no segundo tempo. E ele entende que os jogadores que estão iniciando o jogo começam num bom nível. De fato, né, o Fluminense até começou bem contra o Palmeiras, mesmo com os 11 que tinham enfrentado o Cuiabá. A questão, na minha opinião, é que o time começou bem coletivamente, mas individualmente, Cano não está entregando nada. É um jogador que está ausente, né? O Martinelli um pouco acima do Cano, né? Claro que o Martinelli não é um jogador que esteja completamente sumido do jogo, mas erra bastante. Então são 2 jogadores que realmente... Mas Germancano, que saiu muito abatido do jogo contra o Palmeiras, a princípio deve novamente ser titular, e eu pensei até na possibilidade de repente não viajar, né? De ser um jogador poupado para esse jogo, ser poupado de uma partida fora de casa e, de repente, recuperar forma no Rio, mas, pelo que apurei, Cano vai para o jogo e provavelmente será titular. Claro, isso hoje, notícias dessa sexta-feira, o Fluminense treinou, mas não foram colocados em campo times reserva e titular, né? Então o Mano fez aquele treino de sexta-feira de antivéspera, ainda com o time todo misturado, então não dá para ter uma pista concreta, né, mais sólida,
sobre time titular e reserva. Isso aí só vai acontecer, obviamente, no jogo, no treino de amanhã, que é o último treino, a última atividade, pré-jogo, né, de véspera, e aí sim ele geralmente separa titulares de reservas. Tá bom? Informações de agora, análise, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like e a gente se vê mais tarde. Valeu, galera. Abraço.